Meus amigos, pouca gente sabe, acredito até que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo agora também não saibam, mas durante quase 5 anos eu trabalhei como assessor de imprensa do SAFESP, Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo. Durante aquele período eu conheci muitos árbitros, tanto daquela época quanto mais antigos, e pude conhecer também a forma como se dava o trabalho de toda a equipe, inclusive do próprio sindicato, na hora dos sorteios. Na época havia sorteios em arbitragem. Eu mesmo participei de alguns sorteios de arbitragem em rodadas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. E é por isso que eu posso falar para vocês o seguinte, com toda segurança: não existe aquela história de um árbitro entrar em campo com o intuito de fazer uma equipe ganhar e a outra equipe perder. Não existe. A história do juiz ladrão, que a gente ouve desde que o mundo é mundo, desde que a bola é bola, simplesmente não existe. O que existia na época eram 2 fatores. O primeiro, a brutal incompetência, falta de qualidade e principalmente falta de bom senso dos árbitros que apitam aqui no futebol brasileiro. É muito difícil você conseguir um nome, 2 nomes que se destaquem. É muito difícil. A maioria é muito ruim, não é desonesta absolutamente, é ruim, é mal preparada, não se mantém atualizado, não utiliza o bom senso. Isso existia naquela época e existe hoje. É outra coisa que existia naquela época e que eu acredito que até de repente possa existir hoje, é o seguinte: jogo de um time grande contra um time pequeno, um lance duvidoso a favor do time pequeno, inconscientemente o trio de arbitragem, e agora o VAR até, possa estar inclinado a favorecer a equipe grande. Não por maldade, mas talvez até por uma questão de inteligência, se é que vocês me entendem. Estou falando tudo isso porque o assunto da semana, o assunto desse final de semana, foi o tal pênalti, o segundo pênalti para o Palmeiras contra o Sport do Recife, lá na Ilha do Retiro. A esmagadora maioria dos meus colegas de imprensa, praticamente todos, afirmaram sem nenhum medo de errar que o árbitro foi muito mal, que o Bruno Aleu de Araújo foi muito mal, que o árbitro de vídeo também foi muito mal, que não foi pênalti nem aqui nem na China, enfim, acabaram com a arbitragem do árbitro carioca, e alguns deles também insinuando muito veladamente um favorecimento ao Palmeiras, que já havia sido favorecido na semifinal contra o São Paulo no Campeonato Paulista, aquele pênalti sim no Vitor Roque, um absurdo, uma coisa sem pé nem cabeça, um erro grotesco, absurdo e grotesco, tanto que foi reconhecido pela Federação Paulista depois de alguns dias, tardiamente por sinal, mas foi reconhecido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: na minha opinião, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo acertaram na marcação do pênalti do Rafael Veiga. E eu vou explicar por quê. De fato, o marcador do Sport do Recife toca primeiro a bola e só depois atinge o meia palmeirense. Esse detalhe, por si só, invalidaria qualquer marcação de pênalti, a menos que a interpretação tanto do Bruno Aleu de Araújo quanto do árbitro de vídeo, que aliás a interpretação foi idêntica, fosse no seguinte sentido: se o pé do zagueiro do Sport do Recife, ou do marcador do Sport do Recife, não tivesse atingido o pé esquerdo do Rafael Veiga, o Rafael Veiga continuaria com a bola em seu domínio, ou a bola teria se perdido pela linha de fundo ou nos pés de um outro jogador do Sport? A interpretação de ambos foi que sim, que se não houvesse o contato do pé do marcador do Sport do Recife no pé do meia do Palmeiras, esse jogador do Palmeiras, no caso do Rafael Veiga, continuaria em posse da bola e em situação clara de gol. Foi por isso que o Bruno Aleu de Araújo marcou o pênalti e foi por isso que o VAR confirmou a sua decisão. Vi colegas extremamente mal informados dizendo que por que o Bruno Aleu não foi ao VAR? Por que o VAR não chamou? Por uma razão simples: o VAR só
sugere, primeiro que o VAR não chama, o VAR sugere a revisão de um lance quando esse árbitro de VAR discorda totalmente da decisão de campo. Então ele diz ao árbitro de campo o seguinte: olha, você fez esse tipo de marcação, mas aqui nós estamos vendo uma outra coisa. Vem cá dar uma checada para ver se você continua com a sua opinião ou se você realmente volta atrás e vê que você errou e que o certo aqui somos nós, os árbitros de vídeo. Quando isso não acontece, quando tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo tem a mesma opinião, não existe razão nenhuma para o árbitro de campo ir ao vídeo para ver. Ele só irá lá se ele não estiver certo daquilo que ele marcou ou se ele for avisado pelo árbitro de VAR que ele pode ter cometido um erro. Ok? Então, meus colegas, por favor, antes de falarem bobagem nos sites, nas redes de TV, nas emissoras de rádio, procurem pesquisar um pouquinho como é que funciona a regulamentação do Campeonato Paulista, como é que funciona a regulamentação do VAR, para vocês não informarem de forma equivocada seus ouvintes, seus leitores, seus telespectadores, ok? Esse é um ponto. Eu sei que muitos colegas meus vão dizer o seguinte: claro que o Márcio está dizendo que foi pênalti. Todo mundo sabe que o Márcio torce pelo Palmeiras. Ok, é verdade, eu nunca escondi meu time, não escondi meu time quando eu comecei a minha carreira, não iria esconder agora, depois de quase 37 anos de carreira? Obviamente que não. Só que tem uma coisa, isso não é verdade, porque eu acabei de dizer para vocês agora que o pênalti marcado no Vitor Roque na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, a favor do Palmeiras, foi um absurdo. Foi sem pé nem cabeça. Aquele sim, o VAR deveria ter chamado, mas na opinião do árbitro de VAR daquela partida, o árbitro de campo acertou, ou seja, os dois fizeram lambança, os dois prejudicaram o São Paulo e por causa disso o Palmeiras foi a decisão do Campeonato Paulista com o Corinthians. E vou mais além, vamos voltar no tempo, final do Campeonato Paulista de 2018, Palmeiras e Corinthians jogam na Arena Palestra Itália, para mim é esse o nome, Arena Palestra Itália. E no segundo tempo, o Corinthians vence por 1-0, com o gol do Rodriguinho logo no primeiro minuto de jogo. E na etapa final, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marca um pênalti de Ralf em Dudu, numa jogada pelo lado esquerdo da grande área. Ele é factual, pênalti claro, fim de papo e acabou. Porém, ele é avisado por terceiros, não pelo árbitro, não pelos assistentes, não pelo quarto árbitro, de que Ralf tocou primeiro na bola. E depois, em razão disso, ele volta atrás e marca um escanteio para o Palmeiras e não o pênalti para o Palmeiras. Ele cometeu um erro de direito, ou seja, desconhecimento da regra, porque ele não pode ser influenciado por ninguém extra-campo. Na época não havia o VAR, certo? Então ele cometeu esse erro de direito. Porém, ele acertou ao voltar atrás. Ele acertou porque ele cometeu um erro a favor do Palmeiras. E ele voltou atrás. Porém, tem uma diferença muito grande entre aquele lance e esse lance agora do jogo contra o Sport. Naquela partida, a bola iria para a linha de fundo. Então, mesmo tendo derrubado o Dudu após ter tocado a bola, Ralf não cometeu pênalti porque o lance não teria continuidade. Seria escanteio, que foi o que o árbitro acabou marcando depois de voltar atrás e ter sido avisado por terceiros. Então, eu me lembro que na época eu disse, não foi pênalti, fui execrado pela torcida do Palmeiras, fui criticado, muito criticado por muitos jornalistas, porque todos acreditavam ter sido pênalti, e eu disse, o árbitro acertou. Ele errou ao voltar atrás, porque isso inclusive acabou com a carreira dele. Nunca mais ele apitou nada de importante na vida, certo? Mas ele voltou atrás. Então estou contando todas essas duas histórias para dizer o seguinte: eu não estou aqui para ganhar clique, eu não estou aqui para ganhar seguidor, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, entendeu? Aliás, falar em ganhar seguidor, tem muito ex-ídolo do Palmeiras aí, que tem canal no YouTube, ou que está na televisão, fazendo média e falando, não, foi uma vergonha, estou envergonhado de ganhar assim, tenho vergonha do Palmeiras desse jeito. Isso aí é o seguinte, parceiro, é para fazer média. Então, todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito a achar que não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti no Rafael Veiga e que neste lance, tanto o Bruno Areu de Araújo quanto o árbitro de vídeo acertaram. Esta é a minha opinião. E eu sou o Márcio Trevisan. E a sua opinião? Qual é? Deixa aí nos comentários.